todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridaya Sutrasthana, capítulo 1, com o shloka número 39. Então, na leitura passada, a gente viu os 3 shlokas que explicam pra gente o índex do Sutrasthana, né, dessa primeira sessão do Ashtanga Hridaya. A sessão introdutória, né, a sessão de conceitos introdutórios. Então, vocês viram comigo na semana passada os 30 capítulos dessa sessão. Desses 30, a gente está acabando de ler o primeiro agora, então é um total de 120 capítulos, né, o Ashtanga Hridaya, esse livro inteiro é o nosso livro mais curtinho, do Ratraí, dos 3 principais samhitas ayurvédicos. O Ashtanga Hridaya é o mais bonito, é o mais fácil de memorizar e de estudar, é o mais simples para os estudantes que estão começando e é o mais curto também. Então, tem muitos motivos pelos quais a gente começa, né, o nosso estudo pelo Ashtanga Hridaya, e eu comecei essa série do Vida Veda nos Samhitas. Percebam, a série Vida Veda nos Samhitas, idealmente eu vou ler todos os Samhitas um dia. Nesse passo que a gente está agora, a gente vai concluir o Ashtanga Hridaya daqui a alguns anos. E aí a gente consegue entrar no Charaka e depois no Sushruta. Muitas coisas também vão mudar ao longo da nossa leitura. Eu vou introduzir algumas novidades no final desse capítulo, na transição do primeiro para o segundo. Entendam que eu construí uma estrutura pedagógica para esse projeto, né? Eu não estou simplesmente só lendo. Eu tenho uma cadência, tenho uma escada que eu estou subindo com vocês. E como eu sou professor desde os 18 anos de idade, então eu tenho uma certa experiência ensinando, né? Eu estou acostumado a ensinar e eu entendo mais ou menos o encadeamento lógico que uma estrutura dessa deveria ter. Então, assim, a maneira como a gente leu o primeiro capítulo não vai ser a maneira como a gente vai ler o segundo, entendeu? Essa maneira como a gente leu foi planejada por mim para a gente ir fazendo uma subida no nível, né, do nosso conhecimento ayurvédico e da nossa maneira de ler e de entender os samhitas. Na leitura passada, eu já introduzi para vocês a maneira como a gente deve ler a maior parte do livro, de agora por diante. Então, alguns shlokas eu ainda vou pegar eles e decupar e botar cada palavrinha com cada significado. Mas vocês percebem que a gente demorou quase um ano para terminar um capítulo. Se eu seguir nesse passo, a gente vai demorar 120 anos. E por mais que uma pessoa saudável seguindo a Ayurveda viva cerca de 100 anos, eu pretendo ler outros samhitas também com vocês. Então a gente vai dar uma acelerada no passo, aos poucos, nos próximos capítulos. Uma das maneiras pelas quais eu vou conseguir dar essa acelerada foi a maneira que a gente usou no vídeo passado. Então vocês viram que eu li 3 shlokas em mais ou menos uns 15 minutos. E é assim que, por exemplo, quando eu vou na casa do Srinivas Redmadhyacharya, que é um dos meus gurus aqui na Índia, é assim que a gente faz. A gente senta durante 1 hora, né? E ele vai lendo e comentando um atrás do outro. A gente não vai parando palavra por palavra e olhando no dicionário e fazendo essa explicação. Então, aos poucos, eu também bolei essa série para que vocês vão tomando conhecimento dos samhitas e se acostumando com eles aos poucos. Então, para assistir desde o início mesmo. Uma pessoa que pega esse vídeo e abre e começa por esse, agora não vai entender nada. A ideia não é que ela entenda. Não é um estudo à la carte que você vai abrir o samhita em qualquer capítulo e tá tudo certo. A minha ideia é que vocês que estão seguindo essa progressão vão aumentando a capacidade de vocês semana após semana. Por isso que eu insisto que vocês deveriam pegar o shloka da semana e repetir ele todos os dias. Mesmo isso vai demorar tipo 5 segundos para você reler esse shloka, repetir ele 3 vezes, o som entrar já aos poucos na sua cabeça, a ideia das palavras, você não vai lembrar 100% de tudo que a gente fez, mas confie em mim, eu já estou estudando isso há muitos anos e aos poucos, quando você percebe, você já sabe alguma coisa, você nem sabe como você sabe. Então a ideia é que vocês repitam esses vídeos, assistam novamente umas 2, 3 vezes na semana e que todos os dias vocês repitam o shloka da semana, entendeu? A ideia é que esse seja o shloka da semana. Então essa semana você pega, revisa, pensa sobre esse assunto de novo e aí assim aos pouquinhos a gente vai engatando um assunto no outro.
Bom, na semana passada a gente viu os 30 capítulos então do Sutrasthana e hoje a gente vai ver o nosso segundo sthana, o segundo livro, o segundo volume do Ashtanga Hridaya, que a gente chama de Shariras. Sharira, a palavra Sharira significa o corpo, né, humano, a anatomia humana. Então, esse é o nosso livro sobre anatomia e fisiologia. O shloka número 39 então diz o seguinte: Sharira muchyate Garbhava kranti tatvyapattam gamarma vibhagikam vikrutir dutajam shashtam. Então, vocês veem que a última palavrinha que ele usou aqui foi shashtam. Shashtam significa 6. Então, o Sharirasthanam, a primeira palavrinha que ele usou lá, Sharirasthanam, shashtam. Então, tem 6 capítulos só. Por isso que é um shlokinha só. Quais são os 6 capítulos do Sharirasthana? Garbha Vakranti. Garbha significa o embrião, né? O bebê. A Garbhini é a palavra que a gente usa para a mulher que está grávida. Então, Garbha é o bebê, né? O que está em processo de gestação. O ser humano em processo de gestação é Garbha. E Garbha Vakranti é o primeiro capítulo do Sharirasthana, que é o capítulo da formação embrionária. Então, das etapas de formação do embrião. Nada mais natural começar o capítulo sobre anatomia e fisiologia com o início da vida humana, que começa, né, na gestação. Tat Vyapad. Então, Tat, esse Garbha, Vyapad, as doenças. Então, as doenças que estão relacionadas, que estão envolvidas nesse processo de gestação. As doenças obstétricas. Anga, Marma, Vibhagikam. Então, Anga significam os membros do corpo humano. Então, Anga Vibhaga e Marma Vibhaga. Vibhaga significa as divisões. Então, o capítulo 3, ele fala das divisões, da classificação dos membros do corpo humano, né, da anatomia humana. E o capítulo 4 fala de Marma Vibhaga, então a classificação, a divisão dos marmas. A ideia, o conceito de marma, ele é bastante explorado no Sushruta Samhita e no Charaka Samhita, mas ele é explorado de formas um pouco distintas. Então, a palavra marma, literalmente, ela significa um ponto do corpo no qual, se você sofrer algum problema, você morre. Essa é literalmente a tradução de marma. Então, marma é aquele ponto do corpo no qual, se você sofrer algum acidente, algum trauma, isso provavelmente vai levar à morte. O Charaka Samhita, ele enumera 3 marmas, que são os 3 marmas mais importantes do corpo. Os 3 marmas mais importantes na visão do Charaka Samhita são a cabeça, o coração e a bexiga. Então, esses são os 3 marmas e o Charaka ele não vai muito a fundo em detalhe sobre essa história dos marmas. O Sushruta Samhita, por sua vez, aí sim, o Sushruta ele vai no conceito que hoje as pessoas gostam de estudar de marma. Então, mais de 100 pontos espalhados pelo corpo e que são pontos considerados pontos vitais. E aí, hoje em dia, as pessoas fazem uma série de correlações, né? Como, por exemplo, na medicina chinesa tem essa coisa dos meridianos e dos pontos de acupuntura. Aí tem um pessoal que já pegou e falou, opa, aí ó, isso aí é a mesma coisa lá que o Ayurveda já estava falando, e não é bem a mesma coisa. Então, se você estudar a teoria da medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa, e se você estudar a visão por trás do entendimento ayurvédico dos marmas, vocês vão ver, e a gente vai entrar nisso mais em detalhe quando a gente chegar lá no Sharirasthana, capítulo 4, que existem diferenças que são bastante apreciáveis. Então, não vale a pena a gente colocar tudo dentro da mesma caixa. Dito isso, vale a pena também vocês perceberem que a gente está falando do mesmo corpo humano. Então, é óbvio que é muito natural que a gente veja correlações entre os diversos sistemas médicos que existem. Não é à toa que muitas vezes a gente está lendo um tipo de doença explicada no Ayurveda, e aí uma pessoa que estuda medicina moderna pode falar, opa, isso aí parece muito uma doença que a gente tem também na medicina moderna, que chama alguma coisa. E aí vem um chinês lá, formado em Pequim, e fala, opa, na medicina chinesa a gente tem um negócio que é muito parecido com isso também, e que chama tatatá. A
a gente conseguir identificar similaridades entre as linguagens médicas, entre as perspectivas médicas, é muito interessante. Daí estabelecer uma correlação direta entre esses sistemas fica muito perigoso. Então eu tomaria muito cuidado, se eu fosse vocês, de estabelecer pontes diretas entre os conceitos. Eu pessoalmente não faço isso e eu venho de uma tradição de estudo e de prática que não faz isso. Então a gente vai ver dentro dos nossos estudos, muitas vezes, muitas traduções fazem isso o tempo inteiro. Eles vão falar, por exemplo, a palavra prameha, é um tipo de doença dentro do Ayurveda, a gente vai ver isso nos próximos vídeos. E olhando assim, a gente fala, olha, esse negócio tem muito a ver com a doença moderna, que a gente chama de diabetes. Ter muito a ver com não significa que é a mesma coisa. Então os livros, infelizmente, fazem uma correlação direta e falam, prameha e diabetes é a mesma coisa. E não é. Se você for estudar profundamente o significado, a manifestação patológica, os lakshans, né, os sintomas, o prognóstico, é bastante diferente. Então, óbvio que tem similaridade, porque a gente está sempre tratando do ser humano e as doenças humanas existem em todo o globo, né? Agora, são linguagens absolutamente diferentes. Então, eu falei tudo isso por causa do capítulo de Marma, só para deixar clara a minha visão aqui para vocês, porque eu sei que se eu não falar isso agora, a gente vai demorar muito tempo para voltar nesse assunto e vocês vão ficar se perguntando, a Marma é aquela coisa da medicina chinesa? E não é. Tem similaridades, tem. Como tem muitas similaridades com conceitos da medicina moderna, mas não mistura. Você quer estudar Ayurveda? Estuda Ayurveda. Você quer estudar medicina moderna? Estuda medicina moderna. São linguagens médicas diferentes, são linguagens médicas lindas, cada uma com a sua beleza, com a sua particularidade, cada uma com a sua limitação e com as suas vantagens. Então você quer estudar alemão e você quer estudar português, você faz isso de forma separada. Óbvio que como são linguagens falando de coisas comuns, vão ter similaridades, mas você se expressa e entende o mundo de uma forma muito diferente se você assume uma linguagem diferente. Então vamos respeitar a linguagem do Ayurveda e não é à toa que a gente fala que é importante aprender sânscrito. Se você não sabe o sânscrito, você sempre vai aprender o Ayurveda por intermédio de uma pessoa e a pessoa pode estar errada. Eu muitas vezes cometo erros, eu vejo meus vídeos antigos, eu falo, isso aqui eu esqueci daquela palavra ali, não coloquei e tal, porque é humano, né? Não adianta. E sempre que você depende de outra pessoa para ler para você, de repente a pessoa está cansada, está com sono, como eu às vezes acontece, está muito ocupado, e pula uma palavra do shloka. E aí você fica aí sem saber a palavra. Então, aos poucos, e eu vou também estimular vocês a entrarem mais profundamente no sânscrito. Quanto mais profundo vocês quiserem ir dentro do Ayurveda, mais vocês vão ter que entender a linguagem pelo qual o Ayurveda é ensinado, que é o sânscrito. Então, o capítulo 4 fala de Marma Vibhagikam. Vikruti. Vikruti significa desequilíbrios. Então, esse é o capítulo que vai começar a explicar a ideia sobre os desequilíbrios que acontecem no corpo humano. E o 6º capítulo, Duta. Então, Duta, literalmente a palavra Duta significa um mensageiro, um embaixador. Então, o 6º capítulo do Sharirasthana é o capítulo que fala sobre o mensageiro. Aqui é interessante até uma perspectiva mais histórica do que prática, porque o Charaka Samhita tem vários capítulos sobre o mensageiro e o Sushruta Samhita tem vários capítulos sobre o mensageiro, que o Ashtanga Hridayam, como é um livro mais recente, acho que já, imagina, 1500 anos atrás, já tinha percebido, já tinha havido uma diferença desse conceito, da importância dessa ideia do mensageiro, e hoje em dia essa ideia é praticamente irrelevante para a prática médica moderna. Então a gente vê um tema, um capítulo inteiro dentro do Ashtanga Hridaya, que são vários capítulos do Charaka Samhita, que hoje em dia não tem quase uso nenhum. Aqui, só para vocês terem uma noção do que ele está falando, é a ideia daquela pessoa, da importância da pessoa que vai até a casa do médico, chamar o médico para tratar o paciente. Então percebam, eu, Matheus, imagina, eu fiquei doente, e aí a minha esposa aqui, ela vai correndo na casa do médico chamar o médico. A maneira como a minha esposa vai até o médico e a maneira como ela relata o problema, a maneira como ela se comunica com o médico, a maneira como ela se comporta emocionalmente é muito relevante
para os Samhitas. Então, antigamente era muito mais importante. Na época do Ashtanga Hridaya já não tem tanta importância mais assim, mas ainda tem um capítulo inteiro. E hoje em dia a gente quase não leva isso mais em consideração, né? A importância da pessoa que vai chamar o médico. Mas percebam, antigamente a gente morava em vilas, né? O ser humano é um bicho tribal. A gente hoje já esqueceu, parece que todo mundo sempre teve smartphone e internet, mas a maneira globalizada e móvel, como a gente vive hoje em dia, é absolutamente sui generis na história da humanidade. Nunca na história da humanidade uma pessoa podia fazer o que eu faço, que é passar parte do meu ano no Brasil, parte do meu ano na Índia, parte do meu ano na Europa, parte do meu ano nos Estados Unidos, dando palestras no curso, trabalhando, dando paciente. Seria absolutamente impossível. Então, antigamente, a gente vivia numa vila, né, no contexto de vilarejo. Então, se você tinha uma pessoa doente, ela não ia na clínica, não tinha essa coisa da clínica. Você tinha a casa do médico. Então você ia falar, corre lá na casa do médico e pede para ele nananã, e fala para ele ou chama ele para ele vir aqui. Então, o mensageiro do paciente era absolutamente essencial. E aí a gente vai ver quando a gente chegar lá como ele deve se comportar, se apresentar e tal e tal. Então é uma série, um capítulo bastante interessante, se para nada mais do ponto de vista histórico, cultural, assim. Eu acho que essas coisas todas enriquecem muito conhecimento do Ayurveda e são muito importantes para a gente conseguir entender como isso aqui não é um livro religioso, não é uma verdade absoluta que se manifestou no passado e vai ter que ser respeitada para sempre. Então, quer dizer, a pessoa que segue o Ayurveda, ela tem que ter um mensageiro, por exemplo. Não, ela é produto de uma época, ela é produto de uma cultura, é produto de um contexto. E naquele contexto algumas coisas eram importantes e hoje em dia a gente já precisa olhar e pensar, talvez esse mensageiro aí não seja mais parte do nosso dia a dia clínico, nosso dia a dia médico mais. E rever esses conceitos. Bom, esse era o sloka que eu queria ler hoje com vocês, então esse é o nosso segundo sthana, né, o nosso segundo volume do Ashtanga Hridaya, chamado de Sharira Sthana. Depois da introdução inteira dos 30 capítulos do Sutrasthana, finalmente ele vai falar um pouquinho de anatomia, um pouquinho de embriologia, um pouquinho de fisiologia humana. No nosso próximo vídeo, na próxima semana, a gente vai falar sobre os capítulos do Nidana Sthana. Então agora já começando a parte mais com cara de medicina mesmo. Então, depois de todas essas introduções, a gente vai começar a falar sobre a nossa habilidade de diagnosticar um paciente, olhar para o paciente e determinar que doença que está se manifestando ali e como essa doença começou, qual é a origem dela, qual é o Nidana dela. Nidana significa causa. Então no nosso próximo vídeo a gente vai ler o índex do Sthana, que é responsável pelas causas das doenças, o Nidana Sthana. Eu aguardo vocês na nossa próxima semana. Até lá, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.